Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, estamos dando continuidade às pregações deste livro maravilhoso. Assim nos diz o nosso Senhor através da sua palavra. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Resem. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naftuim, a Patrocim, a Casluim, donde saíram os filisteus e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Ramateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laça. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Jeter e mais. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazar-Mavé, a Gerá, a Radorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, nosso Deus. Neste momento, Pai, quero te pedir, Senhor, que através da Tua palavra, o Senhor possa falar com o Teu povo. Que através deste Teu servo, Senhor, o Senhor possa falar com a Tua igreja. Através deste texto antigo, mas atual, texto, Pai, desafiador,
mas que o Senhor possa falar conosco, Pai. Sabemos que a Tua palavra, ela tem sempre algo a nos instruir, que a Tua palavra, toda a Tua palavra, ela é para a nossa instrução, para edificação, para exortação. Sim, Senhor, toda a Tua palavra, todo o Teu conselho, Pai, é útil para nós. Ó Senhor, nesta porção da Tua palavra, que o Senhor me conceda a graça, apesar das minhas debilidades, na exposição, Pai. Usa-me, ó Deus, para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém e amém. Meus irmãos, nós, mais uma vez, chegamos a um texto que, como o capítulo 5 de Gênesis, é um texto que é realmente desafiador para todo aquele que vai tentar expor estas porções da Escritura. E é um texto também que, para muitas pessoas, quando abrem as suas Bíblias e tentam ler a Escritura, olham para porções como essas e pensam assim, que negócio chato, viu? Ficar lendo nome do povo, não sei nem falar os nomes que estão aqui, um monte de nomes estranhos. Algumas pessoas olham para essas listas e pensam assim, bom, se me faltar a opção de nomes para dar para os meus filhos, pelo menos nomes sugeridos aqui, mas essas pessoas nunca querem para os seus, geralmente falam assim, quando tu tiver teu filho, tem uma lista aqui bacana para tu colocar. Então, mas são listas e nomes que as pessoas olham e pensam assim, o que é que tem de proveitoso em ler isto? Eu vou abrir a Escritura e vou meditar em quê? Qual o proveito que tem para mim aqui? E muitas pessoas são, inclusive, tentadas a pular. Listas como estas aqui, como que encontramos em Crônicas, 1 Crônicas, você vai ver lá listas e várias listas de nomes que as pessoas geralmente tentam fugir disto. Mas, meus irmãos, nós devemos estar certos de que, apesar da complexidade, apesar da dificuldade, apesar de certa canseira que dá na leitura de textos como estes, nós devemos estar certos que o Senhor sempre tem algo a falar conosco, através dessas porções da Escritura. Elas não foram colocadas por acaso aqui, não foram colocadas para que nós não tenhamos algum proveito através dela. Cabe a nós, então, através da Escritura, tentar extrair, de alguma forma, lições que sejam proveitosas para nós, que somos povo de Deus. O Senhor tem algo a falar conosco através de Gênesis, capítulo 10. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a este capítulo que ele vai narrar e nos apresentar aquilo que nós chamamos de a tabela das nações. É justamente aqui no capítulo 10 que surgem as nações, se originam as nações, nos são apresentadas aqui. As genealogias, elas não são inseridas aqui, ou essas nações, estes nomes e as nações que surgiram deles, como mencionei, não são colocadas por acaso. E essa descrição destes nomes, destes descendentes, é diferente esta genealogia que encontramos aqui, da que nós encontramos narrada em Gênesis capítulo 5, por exemplo. Como escreveu um estudioso, Gênesis 10 é mesmo uma tábua das nações, ao invés de uma genealogia clássica. A forma plural e os nomes das cidades tornam claro que o autor estava mais preocupado nesse ponto com a expansão da humanidade para várias áreas geográficas do mundo, do que com a linhagem e idade dos grandes homens da antiguidade. O capítulo 10 descreve o cumprimento da bênção de Deus a Noé, de que ele e sua semente deveriam encher a terra. A partir deles, então, encontramos a origem de todos aqueles que habitam no mundo inteiro. Então, encontramos uma ênfase aqui nas nações. Isto é o que é enfatizado aqui. E são, meus irmãos, 70 nações, pelo menos, apresentadas aqui. 70 etnias que surgiram desses três homens, Sem, Cã e Jafé. A
a partir deles. E, obviamente, que aqui não compreende estes 70 todos, mas como que representativo, apresentando aí como que um número perfeito, 70, como que dizendo assim, todo mundo surgiu destes homens, todas as nações. E aqui, meus irmãos, nós encontramos como que uma descrição mais breve, em alguns versículos aqui deste capítulo 10, do que nós encontraremos no capítulo 11, numa exposição um pouco mais detalhada. No capítulo 11, nós encontraremos uma exposição um pouco mais detalhada do que brevemente encontraremos aqui entre os versículos 8º e 25, acerca da Torre de Babel e dispersão do povo. Mas algumas pessoas podem olhar aqui para esse texto e pensar, assim que olha para os primeiros versículos deste texto, em especial o versículo 5º, quando você encontra estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Aí você pensa, como assim? Nações nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias e nações. Aí depois você vai para o final do versículo 20, do capítulo 10, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Depois você vai lá para o versículo de número 31 e encontra, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. É interessante observarmos isto, porque você olha e para e pensa, como assim? Línguas distintas, nações distintas, povos distintos? Mas isso não aconteceu em Babel? Não está no capítulo 11? O que está acontecendo aqui? Veja, meus irmãos, o que nós encontramos aqui é justamente a despreocupação de Moisés com o relato cronológico. Ele não está preocupado com a descrição necessariamente cronológica dos fatos. Ele vai apresentar essa realidade das nações. Posteriormente, no capítulo 11, ele vai trazer explicações um pouco mais detalhadas acerca de como isso se deu ali no capítulo 11. Mas é justamente isso que acontece aqui. É como que Moisés invertendo isto e colocando aqui o capítulo 10, antes do capítulo 11, mas se fosse colocar na ordem cronológica, o capítulo 10 viria depois do capítulo 11. Mas veja, isso é a preocupação do autor, essa é a forma que ele quis então apresentar estas verdades para a nação de Israel, para quem inicialmente ele estava escrevendo, para quem primariamente ele escreveu o livro de Gênesis, quando este povo estava chegando ali, bem para entrar na terra de Canaã, para tomar posse daquilo que era promessa do próprio Deus para eles. Então Moisés ele não está preocupado de fato com a descrição cronológica. E o livro, como vocês certamente perceberam, através destas porções que eu li, versículo 5º, versículo 20 e versículo de número 31, nós encontramos a divisão simples do texto em 3 porções, onde nós encontraremos a descendência de Jafé, a descendência de Cã, junto a Canaã, e a descendência de Sem. Então o versículo 1 nos começa dizendo o seguinte: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então vejam, meus irmãos, Moisés apresenta a Israel, bem como a todos nós hoje, as gerações de Noé e as suas respectivas nações que foram fundadas ali, depois do dilúvio. E nós encontramos então, primeiramente, ele vai apresentar Jafé. Ele não está preocupado também aqui com a ordem do nascimento dos filhos. Você vai ver que o mais filho, o mais velho, né? No finalzinho você vai encontrar que é Sem, Jafé está no início, o mais jovem está no meio, mas ele vai começar aqui com Jafé, ele vai dizer, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, texto que nós acabamos de ler. São vários, meus irmãos, os filhos, e são vários os filhos que descendem deles, então, tomando posse de várias cidades, ou construindo, organizando povos, etnias distintas aqui. E não tem como a gente ficar olhando cada nome aqui, tentando pontuar, esse aqui significa isso, esta cidade aqui, ou este filho deu origem a esta aqui. Não tem como a gente fazer isso com todos aqui. Talvez isso fosse para um estudo posterior,
Mas o que nós encontramos aqui naqueles que são descendentes de Jafé? Vejam, nestes primeiros versos, meus irmãos, nós encontramos os filhos de Jafé, que foram aqueles que foram para as regiões longe do Oriente Médio. Como mencionei na exposição anterior, os descendentes de Jafé são aqueles que darão origem àqueles que são os gentios. Eles são aqueles que vão para distante ali do Oriente Médio e dão origem aos gentios. Eles são considerados, meus irmãos, como aqueles que colonizaram a Europa. Eles são, então, aqueles que são os ancestrais dos europeus e algumas outras extremidades da terra. Então, eles povoaram a Europa, norte da África e até mesmo as Américas. E também ainda algumas nações orientais. Então, eles foram aqueles que saíram do Ararat e, então, alargaram os seus domínios por esses lugares. Como o próprio Senhor vai dizer na bênção que Ele deu através de Noé para Jafé. As suas tendas seriam alargadas. Então, se expandiria. E foi justamente isto que aconteceu. Estes descendentes de Jafé são povos que vão chamar de povos marítimos. Eles eram aqueles que viviam como que pelo litoral, não é? da nação, do mundo. E aqui, meus irmãos, encontramos justamente esta profecia para ele, essa expansão que vai para longe, dando origem a muitos povos que nós conhecemos nos nossos dias atualmente. Então foi para os descendentes de Jafé, inclusive, que o apóstolo Paulo ele fez as suas 3 viagens missionárias. Vejam só, o apóstolo Paulo ele vai ser alguém que do povo de Deus ele vai ser enviado para, inclusive, alcançar, bem como plantar igrejas em regiões que foram originadas por Jafé. Quando você encontra, por exemplo, um dos filhos de Jafé, o que é mencionado aí chamado Gomer, ele é aquele que vai dar origem, posteriormente, àqueles que são chamados de gauleses. Você vai encontrar aqui ainda, nas descendências de Jafé, aqueles que descendem dele, aqueles povos da Grécia, e na viagem missionária aqui, em especial, que mencionei, a Galácia. O apóstolo Paulo foi alguém que foi pregar o Evangelho no meio dos Gálatas, e lá ele plantou igrejas. Então é interessante vermos aqui alguém do povo de Deus sendo enviado para propagar o Evangelho no meio daqueles que são descendentes de Jafé. Então, país de Gales, Espanha, todos estes, meus irmãos, e outros muitos, na Europa, são descendentes de Jafé. É interessante, inclusive, aqui no versículo 4, ele vai dizer Tarsis, né? Vocês certamente se recordam de Jonas. Então, a relação que tem aqui, Jonas capítulo 1, versículo 3, ele é aquele que está lá, a cidade de Tarsis. Então, para resumir, os jafetitas, os filhos descendentes de Jafé, são aqueles que darão origem aos gentios. Eles se espalham pelas terras, para longe do Oriente. E são eles os seus descendentes. E é interessante nós olharmos que ele vai dizer assim, no versículo 5, estes repartiram para si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então eles repartiram as ilhas. E a ideia aqui, meus irmãos, é nas ilhas além do mar. É interessante quando nós olhamos para Jeremias capítulo 25, versículo de número 22. Ele vai mencionar algo sobre isso. Jeremias capítulo 25, versículo de número 22, ele vai dizer: a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar. É referência àqueles que são os descendentes de Jafé, inclusive. E uma vez, meus irmãos, que eles eram descendentes de Jafé, eles eram herdeiros de terra. Terra era a possessão deles, em muita terra. Partes e porções da terra, então, foram divididas para estes filhos de Noé, o Jafé,
E eles então deveriam ali, como nos diz o texto, eles vão seguir para lá com suas famílias e então estarão residindo ali na sua própria nação. Então, lembrem-se, aqui ele está descrevendo algo que aconteceu depois de Gênesis capítulo 11. Então estão lá as suas nações bem definidinhas, separadas, cada um nas suas famílias, cada um nas suas próprias línguas. Então esses são aqueles que estão além do mar. São povos marítimos. Inclusive até os próprios vikings são como descendentes destes filhos de Jafé, né? Filhos de Noé. E na sua própria língua, então, eles têm uma própria língua particular deles mesmo ali, já não seria a mesma língua comum a todos, e sobre essas coisas nós falaremos um pouco mais na exposição seguinte. Bom, o que é que nós podemos olhar para esse texto e pensar acerca dele? Do versículo 1 ao versículo 5 aqui, que nós consideramos brevemente. É o seguinte, nós vimos então, no versículo 1 de Gênesis capítulo 10, que todos eles se originaram de um homem, Noé, que teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso nos ensina algo sobre a questão daquilo que os homens chamam de raças. E vai também se opor a algo que muitas pessoas, infelizmente, em nossos dias praticam, que é o que nós chamamos de racismo. Eu sei que quando a gente fala em racismo, geralmente pensa assim, a esquerda que gosta de falar disso. Porque os pretos oprimidos pelos brancos. Não pode chamar mais de negro, tem que chamar de não sei o que, afrodescendente de não sei o que. E você pensa assim, olha aí, pensa, geralmente são eles que abusam disto e nós ficamos chateados com isto. Vejam, meus irmãos, eles lutam contra o racismo de uma forma totalmente equivocada. Na verdade, eles ficam como que alimentando uma briga cada vez maior entre o branco e o negro, com a discriminação que eles mesmos fazem entre o povo, e nos acusam muitas vezes de racismo e coisas desta natureza. Mas, realmente, por mais que eles tenham isso na agenda esquerdopata deles lá, eles, quando falam em racismo, estão falando de algo que realmente é pecaminoso. O racismo é pecaminoso e o racismo não faz sentido, não tem fundamentação bíblica alguma para tratarmos, seja o branco com preconceito com o negro ou o negro com preconceito com o branco, não importa. O racismo não faz sentido realmente. Por quê? Porque toda a humanidade ela tem uma origem comum. Toda a humanidade tem uma origem comum, não é distinta. Todos iguais, todos filhos dos mesmos pais. Nem foi criado como que num estado de superioridade ao outro. E realmente, meus irmãos, até não faz sentido pelo simples fato de não existir essa ideia de raças. Como muitas pessoas falam. A raça não sei de onde. A raça... Não existem raças distintas entre a humanidade. Existe a raça humana. E depois, animais. Raça humana. E os outros são o quê? Que não são humanos? Animais. Então essa ideia de raças, ela é antibíblica. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 17, versículo de número 26, nós encontramos a realidade de que não existem várias raças, mas uma razão para o homem jamais considerar o outro como diferente ou inferior ou coisa desta natureza. Gênesis capítulo 17, versículo de número 26, nos diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então vejam, não são raças, é uma raça e é a raça humana. Então o fato de termos uma origem em comum e o fato da Escritura dizer só existe a raça humana, deve fazer com que o homem ele aborreça qualquer tipo de preconceito racial com alguém que está ao seu redor. Deveríamos, então, realmente fugir disto. É assustador quando nós contemplamos pessoas que são ímpios reprovando alguém porque simplesmente tem uma cor distinta da dele, mas é mais triste ainda quando nós sabemos de muitos
crentes, inclusive, em igrejas por aí, inclusive presbiterianas, que consideram que não deve ter negros no meio deles. Não, queremos um pastor, mas ele tem que ser branco, dos olhos azuis, cabelo loiro. Então, assim, como isso é antibíblico. Como alguém pode pegar a Escritura, olhar, ele tem que ter lido o Gênesis, eu espero. Para ler o Gênesis, ele tem que entender isso aqui. Pegar Atos capítulo 17, ele vai considerar algo... Não tem como o homem argumentar à luz da Escritura coisa dessa natureza. Mas muitos fizeram isto. Então, meus irmãos, de fato, nós não podemos considerar alguma outra povo como se fosse inferior, como se tivéssemos ou fôssemos uma raça pura ou distinta. Quem fez isso foi Hitler, um homem maldito, que considerava-se como alguém puro, e ele queria então ter uma raça pura, e aquilo que é diferente, então ele desejava exterminar. Isto é perverso. Pecado terrível cometido por este homem, pecado terrível que pode ser cometido por todos nós também. A esquerda, além de lutar contra isso, ou melhor, lutar para que não aconteça racismo, mas acaba lutando em favor deles, do racismo muitas vezes, uma das coisas que eles fazem, isso para quem vai para a universidade, ou universidade pública, ou coisa dessa natureza, eles vão falar sobre aquela ideia de cotas. Porque ele é negro, então ele tem um privilégio, né? Ele pode tirar, de repente, uma nota menor, mas ter certos privilégios para entrar na universidade. Então, o branco opressor, ele não vai ter esses privilégios, né? Então, o sistema de cotas também é algo estranho à Escritura Sagrada e algo estranho quando não deveria existir, uma vez que a Escritura não faz essa distinção. Se trata simplesmente de alguém com a pele mais escura e alguém com a pele mais clara, mas todos essencialmente iguais diante de Deus, todos criados à imagem do próprio Deus. Até falando, acho que com alguém, há pouco tempo, quando algumas pessoas falam e consideram talvez o negro como algo inferior, rapaz, o que esses homens têm de vantagem para nós, em vários aspectos, a estrutura deles e a pele deles, livrando-os de muitos problemas que os brancos acabam sofrendo facilmente. Eu poderia dizer assim, não, talvez eles sejam até muito mais aptos para nós do que muitas coisas, muito mais capazes e fortes do que nós para muitas coisas. Poderia ser considerado, então, obviamente que ninguém é superior a ninguém, mas talvez como alguém superior a muitos daqueles que se consideram brancos, então vamos oprimir e então maltratar aqueles que são negros. É algo estranho a Escritura. Mas o racismo de qualquer lado, do branco com o negro, do negro com o branco, é pecaminoso, meus irmãos, e isso nunca deve existir, especialmente no meio da Igreja de Cristo. Mas então alguém poderia pensar assim, não, eu não sou racista não, mas imagina, eu não sei, espero que isso nunca aconteça com nenhum crente. Um jovem, filho de irmãos crentes brancos, e nasce a sua filhinha branquinha. E então chega um jovem negro para casar com a sua filha. O que é que você faria? Porque há pessoas que têm problemas com isso. Talvez exista o contrário também. Um homem negro e sua família de pessoas negras, e então chega um branquelo e diz assim, não, com branquelo não. Arruma um negão, né, como falam, sem qualquer ofensa. Veja, isso pode se revelar no coração de muitos. Eu tenho minha filhinha aqui, minha geração toda de pessoas brancas. Eu não quero... Não, minha filha, considere outra coisa aí. Será que isso já passou pelo seu coração como pai? Será que você teria alguma dificuldade com isso, caso algo dessa natureza acontecesse? A sua filha querendo casar com um homem negro, ou o seu filho querendo casar com uma mulher negra, ou de pele mais escura, ou o que seja, ou o contrário. Meus irmãos, se algo dessa natureza, se alguma resistência há, se você já pensou nisso e considera isso como algo que deve ser reprovado, se você já passou por essa experiência e então resistiu a isso simplesmente por se tratar de alguém que tem a cor da pele diferente da sua, você pecou contra o Senhor. Você agiu como alguém que está agindo contra a Escritura Sagrada.
Você não usou os critérios bíblicos para julgar aquele que deve ser um homem apto para sua filha, uma mulher apta ou boa para casar com o seu filho. A Escritura em nenhum momento fala sobre cor da pele como um critério bíblico. Para qualquer coisa, para qualquer tipo de serviço, para a união de filhos com os filhos dos outros também. As prescrições que a Escritura nos dá como prescrições bíblicas é olhar se trata de um crente que teme ao Senhor, ou de uma moça crente que teme ao Senhor. É isso que a Escritura requer de mim e de ti, e são os critérios que os pais devem usar, obviamente, para avaliar aquele que vai se casar com a sua filha. Então devemos atentar para isto e considerar esta realidade na nossa caminhada. Uma outra coisa estranha também que acontece, que não deveria acontecer, é aquilo que nós chamamos de regionalismo. Eu acho que com frequência a gente faz isso, né? E brincamos com isso, inclusive. Brincamos, por exemplo, uns com o sotaque dos outros. Eu brinco com isso, você brinca com isso. O camarada fala chiando, o camarada fala conhecimento, e eu falo isso com frequência. O pessoal de Belém, o pessoal de Recife, e fala ti, di, chia, e no chia, e fala não sei como. E existe muito isso, meus irmãos, essa questão de sotaque, você achar estranho, mas geralmente nós brincamos com isso. De modo saudável, sem qualquer tipo de ofensa, não é um problema uma pessoa falar diferente. Não, nem um pouco. Eu falo diferente aqui de todo mundo, até da minha mãe, que é do Nordeste, e acabo falando diferente dela. Mas vejam, existe, infelizmente, em muitos lugares, e que isso jamais seja algo que nos perturbe, é o regionalismo pecaminoso mesmo. São pessoas que, pelo simples fato de alguma outra pessoa falar diferente, pelo simples fato dessa outra pessoa ser de uma cidade diferente, elas são como que desconsideradas, rejeitadas, maltratadas e muitos, inclusive, até mortos. Você vê pessoas de outros estados aí, considerando, por exemplo, o nordestino. Nordestino, bate no nordestino, mata o nordestino, não serve para nada, só serve para empurrar, sei lá, fazer trabalho braçal, coisa dessa natureza. Veja, isso com vários lugares. Com pessoas que simplesmente, porque são de algum estado diferente do outro, eles se consideram como se fossem pessoas superiores aos outros. É algo que, de fato, nunca deve ser alimentado, nem no meu coração, nem no seu, nem no coração dos nossos filhos, e jamais deve ser aprovado por nós quando pessoas falam coisas dessa natureza por aí. Mas vejam, meus irmãos, isso não é algo incomum, não. Eu sei que os irmãos não têm contato para estar olhando redes sociais ou talvez televisão, mas com frequência há casos de pessoas que, pelo simples fato de sair da sua cidade e ir para outra, porque é de tal cidade, foram e bateram, machucaram, mataram e fizeram todo tipo de desgraça. Vejam como isso é terrível. Vejam como isso não encontra expressão na Escritura. A Escritura nos mostra a realidade que todos somos da mesma origem, não deve existir qualquer tipo de distinção, não importa qual a cor da pele, não importa qual a região, cidade ou país que você veio. O simples fato de alguém ser de um outro país não coloca ele como alguém superior ao outro. Eu até brinco, né? De vez em quando falando assim, se eu escrever um livro, e está lá, Rafael Silva, um brasileiro, você olha assim e pensa assim, rapaz, eu não estou muito interessado nesse livro não, tem até um tema interessante. Aí tem uma pessoa americano, ele é um escocês, é alguém de outro lugar e tem um nome lá bem diferente. McGuinness, sei lá, uma coisa dessa natureza, você olha assim, rapaz, só por causa do nome, ou de repente a origem da pessoa, e muitas pessoas de fato o consideram como algo mais importante. Um preletor vem aqui no Brasil, ele vai pregar ali, e a pessoa olha assim, vem alguém com nome diferente de um outro país, olha assim e pensa, meu irmão, esse negócio é espetacular, doido. Tem que ir lá todo mundo para ouvir essa palestra aí, porque certamente vai ser algo extraordinário. Veja, com frequência nós somos inclinados a isso, porque simplesmente é de fora, é de outra nação, é de outro lugar, é uma pessoa distinta, não deveria existir nem coisa dessa natureza, e muito menos considerar as pessoas como superiores a você simplesmente porque é de outro país, não importa de onde ele seja. Ninguém é superior a ninguém, neste sentido, essencialmente. Essa distinção, ela é errada, não deve existir fora da igreja, muito menos no seio ou no meio da igreja de Cristo.
Por quê? Porque nós temos todos uma origem em comum. Somos todos raça humana. Devemos, então, dar dignidade e valor a todos os nossos irmãos. Não importa qual a classe social, não importa qual a cor da pele, não importa se é do Pará, Maranhão, Estados Unidos, Nordeste, não importa. Isso que a Escritura requer de nós. Bom, meus irmãos, até aqui estes são os irmãos, os filhos de Jafé, aqueles que deram, vindo de uma origem comum, deram origem a outros povos, em especial aquele que deu origem aos gentios. Então seguimos em frente aqui com os versículos 6 até o versículo 20, é onde nós encontramos aqui uma seção um pouco maior, com vários nomes daqueles que são os descendentes de Cã, o filho que fora amaldiçoado por Noé. Então, nós já lemos o texto, não lerei mais uma vez, para que não estendamos demais, mas aqui nós encontramos esses descendentes deles, e aqui, inclusive, nós encontraremos a nomes que são conhecidos, inclusive, por nós, à medida que nós começamos a ler a narrativa da Escritura, que se vai se expandindo, e você encontra, olha, esses aqui fizeram maldade demais com o povo do Senhor. Nomes que são muito interessantes. E vejam, o Senhor, apesar de Cã ser alguém perverso, alguém que fez todo tipo de maldade, inclusive contra seu próprio pai, o Senhor ainda o abençoou e fez fecundo. A lista dos filhos e descendentes dele aqui é enorme. Ele teve filhos e muitos filhos. Então aqui está a sua descendência. Vejam, meus irmãos, Cã, aqueles que são os descendentes de Cã, foram aqueles que assumiram um espaço no norte da África e o sul da Arábia. Eles foram aqueles que dominaram esses lugares. É interessante quando nós olhamos, por exemplo, para Cuxi, um dos filhos de Cã. É aqueles que dão origem para o que é chamado de Etiópia. Misraim, que seria o Egito. O antigo Egito, aqueles que com muita perversidade dominaram o povo do Senhor, escravizaram o povo do Senhor. E mais à frente, nas exposições de Gênesis, nós veremos isto aqui, que foi o Egito o lugar da servidão do povo de Deus. Puti é aquele que deu origem à Líbia ou Líbios, ao norte da África. E então, Canaã, que era o filho mais novo de Cã. O filho mais novo de Cã, aquele que recebeu a maldição. Foi um filho de Cã, simplesmente, apenas Canaã. Então, são várias as nações que estão ali e várias as gerações que saem deles, mas é interessante nós notarmos aqui, todas as vezes que estivermos lendo uma genealogia ou coisas desta natureza, atentemos para as notas ou os comentários que por vezes aparecem. Nós encontramos isto aqui, nesta seção, do versículo 6 até o versículo de número 20. É quando nós encontramos alguém chamado Nimrod. Ele para falar sobre este homem. Moisés faz questão de falar sobre ele por alguma razão. Então, meus irmãos, de sua descendência, da descendência de Cã, surge um homem que revela a quem realmente ele pertence. Ele é alguém que é da família da serpente. Ele revela que realmente ele é descendente de Cã e um descendente legítimo daqueles que são inimigos de Deus. Encontramos, meus irmãos, alguém chamado Nimrod, ele surgiu como um homem aqui, um homem poderoso. Depois do dilúvio, o primeiro homem poderoso e grande que aparece é ele. Este é um comentário acerca dele. Era um homem rico e cheio de posses. Além disso, o texto vai nos dizer que ele era um caçador. Foi um caçador e um grande guerreiro. Guerreiro, homem de guerra, valente, era ele. Era um homem mas era um homem mau, meus irmãos. Ele era alguém que tomava as coisas dos outros ou as terras dos outros à força. Nimrod era um homem perverso. Mas quando nós olhamos para o texto, é interessante que o texto de Gênesis, capítulo de número 10, vai nos dizer que ele era caçador
diante do Senhor, o texto vai dizer. E alguém pode ser inclinado, então, a pensar assim, bom, ele era um caçador diante do Senhor, o texto vai dizer. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E algumas pessoas podem pensar assim, então, então era um bom caçador diante de Deus. Olha só, que é um homem bom diante do Senhor, está aí, Senhor caixa alta, Deus pactual, mas não é esta a realidade. Uma tradução, meus irmãos, que poderia ser feita é que ele, o Nimrod, ele foi um valente caçador contra o Senhor. Ele foi um valente caçador em oposição ao Senhor. Ele era alguém que diante de Deus, ele era alguém que diante da face do Senhor, ele era contra esse próprio Deus pactual. Porque é interessante, quando nós olhamos para aqui, o texto vai falar do Deus pactual. Ele coloca o Senhor Yahvé, o Senhor Javé em caixa alta. Então, meus irmãos, ele era alguém que estava ali para se rebelar contra o Senhor, bem como contra toda a vontade de Deus. Inclusive, o nome Nimrod pode significar rebelaremos. O significado do nome. Rebelaremos. Deste homem. Ele era alguém que realmente estava ali pronto para se opor a tudo do Senhor. Alguém que, inclusive, era cantada a sua perversidade como inimigo de Deus. Era como que um provérbio dito naquele período. Como Nimrod, o caçador. É interessante as semelhanças que ele tem com Lameque. Porque o próprio Lameque, ele canta, ele faz como que uma poesia da sua perversidade, de alguém que matava outras pessoas. Aqui, uma semelhança com aqueles que são filhos de Satanás. E ele, meus irmãos, foi alguém que estabeleceu uma cultura perversa. Ele foi alguém que estabeleceu uma cultura perversa. Por que razão? E como nós sabemos disso? Porque foi justamente este homem que fundou Babel. Ele foi o fundador de Babel. O princípio do seu reino, versículo 10, foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Vejam só nações boas, só povo ruim, mau, que se opunha ao povo do Senhor. Ele foi aquele que foi o líder da rebelião de Babel. Significado do seu nome, inclusive. Então, se rebelar. Como veremos mais à frente, no capítulo 11, nós falaremos de modo mais detalhado sobre isso. Então, meus irmãos, a construção da Torre de Babel, inclusive, ela vai acontecer entre os versos 8º deste capítulo 10 e o versículo de número 25 deste capítulo. É aqui que é narrado, nesta sessão, o que nós encontraremos de modo mais detalhado no capítulo de número 11, que nós consideraremos a partir do próximo domingo. Então, como escreveu um comentarista, Nimrod, ele funda seu império em evidente agressão. Capítulo 10, verso 8º. Seu poder é tão imenso que se torna proverbial em Israel. Capítulo 10, verso 9. Seu império incluía toda a Mesopotâmia, tanto a Babilônia ao sul, quanto a Assíria ao norte. Como principais centros de seu império, ele funda a grande cidade de Babilônia, mais notavelmente Babel, e subsequentemente, tendo mudado para a Síria, fundou Nínive, que era ainda maior. Então, meus irmãos, imaginem os assírios, que foram grandes inimigos do povo, perversos, matavam de um modo terrível aqueles que eram seus inimigos, inimigos do povo de Deus, do reino sul de Israel. Então, meus irmãos, vejam só, Nimrod, ele foi alguém que procurou estabelecer na terra um reino
longe do Senhor. A última coisa que ele queria era um relacionamento especial com o Senhor. Alguém que procurou estabelecer na terra o seu próprio reino. Alguém que procurou e desejou, na verdade, autonomia. Ele queria ser autônomo. Ele queria estar fazendo a sua própria vontade. Ele não estava querendo se submeter ao próprio Senhor, revelando então assim a sua filiação. A sua filiação. E então, ele é esse descendente, e descendentes de Cã, outros povos que se rebelavam contra o povo de Deus. Na lista, muitos dos povos mencionados da época, dos patriarcas posteriormente, que eram inimigos e descendentes de Cã, jebuseus, amorreus, gigazeus, heveus, cananeus, são todos filhos dessa geração perversa. Moisés, meus irmãos, o que Moisés estava querendo dizer quando ele descreve essas coisas aqui? Vejam, ele estava querendo dizer assim, para aquele povo que estava para entrar na terra de Canaã, Israel. Estes são a geração perversa que faz tudo contra o Senhor, contra a vontade dele, desejam ser autônomos, como destacado na vida do próprio Nimrod. Ele quer dizer, então, mostrando o exemplo e quem são esses povos e o que eles originaram ali, posteriormente. O que eles deram origem posteriormente. Vocês, como povo de Deus, não podem viver como esses filhos de Cã. Vocês não podem ser como este homem chamado Nimrod. Como aqueles que se rebelaram contra Deus. Porque é justamente isto que são aqueles que darão origem a várias cidades perversas posteriormente. Eles são aqueles que são inimigos de Deus e são inimigos da lei de Deus. São maus, como vimos, são perversos contra os pais, como o próprio Cã. São inimigos do bem, são inimigos do Senhor e de toda a sua revelação. Como o próprio Nimrod, são homens que desejam as coisas desta terra apenas, estabelecendo reinos na terra, tentando se proteger na terra, tentando fazer tudo contrário ao que o próprio Senhor estabeleceu. E veja, meus irmãos, não é um problema desejar as coisas da terra, mas a bronca é quando você ama as coisas da terra e as coisas da terra apenas, e é exatamente isto que eles faziam. Não devemos desejar e amar e nos apegar às coisas da terra como o próprio Nimrod era apegado e como outros das gerações posteriores eram, porque a nossa pátria, a nossa terra não é esta. Há algo, inclusive, muito mais maravilhoso do que isto. Mas eles eram assim. E devemos, inclusive, também fugir da autonomia, porque a autonomia é terrível. A autonomia é quando você deseja viver segundo a sua própria vontade. É quando você simplesmente não quer ouvir a lei de Deus. É quando você acha que deve fazer aquilo que dá na sua telha. Você pensa e diz assim, eu quero fazer isso, eu faço. Quem é Deus sobre mim? Quem é Deus sobre mim? Meus irmãos, nós devemos fugir disto. Não podemos ser como Nimrod. Vocês devem, nós, todos, atentar para o que a lei do nosso Senhor nos diz e, ao invés de se opor a ela, amar a ela. E quando realmente nós amamos esta lei bendita do nosso Deus, nós amaremos andar segundo esta lei. Nós saberemos e entenderemos que se nós dermos lugar à autonomia que muitas vezes quer brotar do nosso próprio coração, o final é desgraça. O final é ruim. O final é amargo. O final é um caminho distante de Deus. São assim que vivem aqueles que são inimigos de Deus. Moisés diz, são assim que vivem eles, vocês não devem ser assim.
E é justamente estes perversos, inclusive a terra de Canaã, que eu prometi, vocês tomarão posse. Eles estavam ali, vocês vão dispersar eles, vocês vão destruir eles, porque aquela terra é de vocês. Mas quando vocês habitarem estas terras, não pratiquem as mesmas iniquidades, não pratiquem os mesmos pecados, não adorem os mesmos deuses que eles adoraram. Porque eles não são crentes, eles não são piedosos, eles não temem a Deus. Vocês são povo de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos atentar para as palavras do próprio Senhor e desejar ardentemente andar em submissão a este Deus sob os seus cuidados. É exatamente isso que desejarão fazer aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são descendentes da boa semente, descendentes da mulher. Aqueles que estão unidos à família de Sem, como vai dizer os versículos 21 a 31. Versículos 21 a 31, meus irmãos, nós encontramos aqui aqueles que são descendentes de Sem, o filho que foi abençoado com a graça de ter o próprio Senhor Yahvé como seu Deus. E é por último, meus irmãos, que vem a família dele aqui. E ele foi alguém que dominou o que seria a Mesopotâmia e o norte da Arábia. E nós encontramos aqui os filhos dele, mas um deles, ele é destacado um pouco maior, de modo mais claro. Ele vai falar sobre Eber. Ele vai falar sobre Eber. Nós encontramos aqui as seguintes palavras, ele vai dizer assim, versículo 24, a Faxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber, versículo 25, a Eber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto os seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctã. Então, meus irmãos, de Eber é justamente que vem o nome Hebreus, ou hebreu, como nós conhecemos, é justamente de Eber. Os hebreus são aqueles descendentes de Sem, filhos de Eber, os hebreus, semitas por causa de Sem, israelitas por causa de Israel, hebreus por causa de Eber. Foi ele, provavelmente, meus irmãos, que deu nome aos patriarcas de Israel, como mencionei, quando nós olhamos, por exemplo, para os textos que nós encontramos aqui no próprio livro de Gênesis. Não é? Gênesis capítulo 14, verso 13 diz, porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Abrão, o hebreu. Gênesis capítulo 39, versículo de número 14. Nós encontramos as seguintes palavras. Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu. Então, é justamente de Eber que vêm estes nomes. Este homem chamado Eber, ele teve 2 filhos, Joctã e Peleg. E é interessante, meus irmãos, que a linhagem de Joctã não era uma linhagem eleita, por mais que pertencesse aqui à descendência de Sem. Porque a linhagem de Joctã é aquele que posteriormente delineado em Gênesis 10, 26 e 29, eles estão ligados à rebelião contra Deus na Torre de Babel. Nós veremos isso um pouco mais à frente, ali, filhos de Eber. Mas a linhagem, meus irmãos, eleita aqui é a de Peleg. A linhagem eleita de Peleg mostra a linhagem linear até Abraão. Eber, Peleg, posteriormente, Abraão. Abraão, meus irmãos, aquele que foi caracterizado, e Peleg caracterizando-o como legítimo herdeiro da bênção de Sem. Qual foi a bênção de Sem? O Senhor Yahvé seria o seu Deus. Então vejam aqui que uma descendência e uma linha maravilhosa está sendo traçada aqui. E aqui tem esse jovem chamado Peleg, que seria o significado dele seria o Deus que divide,
apontando para a realidade que aconteceu, porque nos seus dias foi quando a terra então foi dividida, como mencionei, isso aqui é revelado em capítulo 11, mas aqui ele adianta essa realidade. Separação, peleg, divisão. Meus irmãos, quando nós olhamos para estas 3 divisões, desses 3 filhos de Noé, nós podemos olhar para isso e pensar assim, como é interessante atentarmos para esse texto, porque por mais que o texto, não sei se você notou, ele não fale o nome do Senhor. Senhor, Deus. Por mais que não fale o nome de Deus, Yahvé, Javé, coisas dessa natureza. A realidade que nós encontramos aqui é que é Deus quem soberanamente conduz todas essas nações. É Deus, o Deus que é soberano sobre todas as nações, que conduz tudo maravilhosamente, tendo em vista os seus propósitos igualmente maravilhosos. As Escrituras, meus irmãos, estão saturadas dessa belíssima doutrina. Deus é aquele que usa as nações com absoluto controle, como um homem usa uma vara ou um bastão. As nações estão em suas mãos e Ele as usa para concretizar seus propósitos. Ele as quebra em pedaços como faz o oleiro com seu vaso, ou as leva à grandeza segundo o seu beneplácito. E Moisés, meus irmãos, estava escrevendo aqui para o povo de Deus, e ele estava mostrando ao povo de Deus que é Ele, o Senhor, quem conduz o mundo inteiro. Ele, o Senhor, é quem determina o curso do mundo e o rumo do seu povo. É Ele quem conduz todas as nações, não há nenhuma que escape do seu governo. Então ele poderia estar dizendo ali, olha, esses aqui são descendentes de Jafé, eu conduzi eles para onde eles estão. Esses são aqui os descendentes de Cã, eu conduzo o mundo soberanamente. E por mais que não seja eu culpado do pecado deles, eu conduzo tudo soberanamente. E eles poderiam então olhar para esta realidade e pensar, nós podemos então confiar. Nós que estamos aqui para entrar nesta terra, Ele mesmo disse lá atrás, nós tomaremos posse desta terra, estamos para entrar. Moisés nos diz, olha, aqui está a palavra do próprio Deus para nós. Nós podemos confiar neste Deus que conduz tudo de modo maravilhoso. Nós não temos uma razão sequer para desconfiar do seu cuidado e do seu governo. Ele quem dispersou e colocou eles bem distantes, jafetitas, lá os descendentes de Jafé, bem longe. E Ele mesmo é aquele quem providencia aquilo que poderia fazer com que estes então conhecessem o Deus de Sem. Como vocês sabem, os de Jafé seriam aqueles que morariam nas tendas de Sem, desfrutando ali da graça de conhecer o próprio Senhor. Então o Senhor é aquele que conduz tudo soberanamente, meus irmãos. É aquele que conduz pessoas para que propaguem o Evangelho a estas nações, mas a soberania de Deus não isenta, por exemplo, eu e você da nossa responsabilidade. Por mais que saibamos que é o Senhor quem conduz tudo soberanamente e que Ele alcançará os seus propósitos até o fim, nós devemos estar envolvidos com isto. E se tem uma forma que nós nos envolvemos com este cuidado de Deus soberano com o mundo, é quando nós oramos ao Senhor pela pregação e salvação em Cristo no mundo.
para que este Senhor, que dispersou a terra, para este Senhor, que soberanamente conduz tudo, Ele possa então, em resposta às nossas orações, fazer com que aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que são descendentes de Sem, espiritualmente, possam conduzir outros à fé em Cristo. Para que outros possam ouvir este Evangelho e se render a Cristo. Então este texto nos mostra essa soberania de Deus, mas que não isenta eu e você da nossa responsabilidade em nos envolvermos com isto. E a oração é um meio muito especial para isto. Meus irmãos, a preservação e governo das nações, o governo de Deus soberano, ele não é sem propósito. O governo de Deus, em meio a tudo isso, ele tem propósitos e propósitos, meus irmãos, redentores. Redentores. E ver a bondade de Deus revelada na semente santa, Sem, que acabamos de falar, é um consolo. O fato, meus irmãos, dessa semente santa ter sido preservada deve ser uma alegria para nós. É justamente, meus irmãos, dessa família que vem o Salvador. É justamente desta família que vem o Cristo. Da descendência de Sem veio Abraão. Gênesis 11 a 26. A nação de Israel, ela foi formada a partir da família de Sem por meio das famílias de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus então prometeu a Abraão que a nação que se formaria por meio de sua família seria abençoada. E que esta nação seria o instrumento de Deus para estender sua bênção ao mundo inteiro. Foi justamente isso que nós cantamos no Salmo 2, eu não coloquei isso sem propósito. No Salmo 2, meus irmãos, nós encontramos o juramento de Deus de que todas as nações certamente seriam entregues ao seu Filho. Gênesis capítulo 2. Todas as nações seriam entregues a quem? Ao seu Filho. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, as nações que serão entregues ao seu Filho. E com base, meus irmãos, nesta promessa, os governantes destas nações são avisados sobre os perigos de não se submeter ao Filho de Deus. O Salmo de número 67 também é um salmo que retrata esta realidade. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Isaías, capítulo 42, versos 1 e 6, nos apresenta a realidade de que aqueles filhos de Jafé, das extremidades das ilhas, seriam alcançados com a doutrina do Senhor. Isaías, capítulo 42, verso 1, nos diz: Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Verso 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão,
e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. O último livro da Escritura, Apocalipse, capítulo 5, nos mostra a realidade, meus irmãos, de que todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante do Senhor para adorar o seu Deus. E entoava um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vejam só, este evangelho, através do povo de Deus, seria conduzido a estas outras, a fim de que eles conhecessem o Senhor, Deus de Sem. Vejam, meus irmãos, a salvação para eles, para aqueles que estão além do mar, aqueles que guardarão a doutrina do Senhor, aqueles que conhecerão e guardarão os seus mandamentos. É justamente isto que acontece, é justamente isso que acontecerá. Nós podemos e vocês podem ler posteriormente, Atos capítulo 11, versículo 1 e versículo 18. Atos capítulo 13, versos 47 e 48. O Senhor então é aquele que vai salvar outros povos, inclusive descendentes de Cã, como a própria Raabe, que foi salva. Descendente dele, de Cã, no sangue, mas salva da condenação. Meus irmãos, o Senhor é aquele que salva, através daquele que, através desta linhagem bendita, veio para morrer, para salvar aqueles que estão vinculados fisicamente a estas nações que eram inimigas de Deus, bem como para salvar aqueles que estão espiritualmente escravizados no pecado e longe do Senhor. Quem é aquele que vem? Aquele que vem dessa geração bendita é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que vem dessa geração maravilhosa, e então todos eles apontam para aquele que estava para vir, aquele que salvou aqueles do passado que estavam perdidos, como Raabe é aquele que salva homens hoje. Não importa a nação que ele seja, não importa a linhagem que ele esteja vinculado, é o Senhor quem redime a todos. E vejam como é maravilhoso, o Senhor mesmo preservou isto. O Senhor mesmo preservou essa geração para que nós hoje, gentios, pudéssemos conhecer esse Redentor bendito. Como, meus irmãos, esse nosso Deus deve ser louvado por sua providência, que é santa, que é sábia, que é poderosa, em fazer isto e providenciar este bendito Redentor para a salvação da minha e da tua alma. Foi Ele quem fez isto, meus irmãos, soberanamente. Se você hoje serve ao Senhor, você serve porque este mesmo Senhor providenciou o seu Cristo para a salvação do perdido. E então o texto termina dizendo: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Disseminadas, dispersadas. Aqui já aponta para o que aconteceu, como revelado no capítulo 11, como veremos na próxima pregação. Mas vejam, você que não conhece a Cristo, você que não se rendeu a Cristo, saiba que não há outra forma de você conhecer ao Senhor, Deus de Sem, se não for crendo neste Cristo. Se não for se rendendo a este Cristo prometido. Você então que não conhece a Cristo deve correr para Ele, porque não há nenhuma outra alternativa para que você possa ser salvo
do juízo de Deus que virá sobre todos aqueles que não creem em Cristo. Abrace a Cristo. E você que conhece a Cristo, louve a Deus por sua graça e bondade, porque foi Ele quem te salvou graciosamente. Foi Ele quem providenciou o Cristo para a salvação da tua alma. Bendito, meus irmãos, seja o nome do nosso Senhor. Amém. Convido-os, vamos orar ao nosso Deus. Nosso Senhor, te pedimos, Pai, que o Senhor que nos salvou nos conduza pela tua graça, Pai, a vivermos como verdadeiros filhos do Senhor, como jovens, mulheres, adultos, homens, crianças que conhecem a Ti e que vivem para o Senhor. Conduze-nos, Pai, numa vida vivida para o louvor da Tua glória e que, Senhor, sejamos aqueles que foram salvos do pecado, salvos para testemunhar acerca deste Cristo, para diante de todos aqueles, Pai, que não conhecem o Senhor. Usa-nos, Senhor, de modo que todas as nações possam conhecer, que os Teus filhos possam abrir a boca e testemunhar acerca de Cristo, para que todos os povos, Pai, possam se render a Ti. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.